Olá, queridas irmãs, paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos juntas em mais uma jornada de leitura, de crescimento espiritual, nesse clube Edificadas para Edificar, com o propósito esse de sermos edificadas, edificarmos umas às outras. E vamos estar lendo, nessa próxima jornada, esse livro, Heróis da Fé, de Orlando Boyer. E quem foi Orlando Boyer, o escritor desse livro Heróis da Fé que estaremos lendo? Vamos falar um pouquinho aqui sobre ele. Orlando Boyer, ele nasceu em 1913 e faleceu em 2007 nos Estados Unidos. Ele veio ao Brasil como missionário e dedicou grande parte da sua vida à obra evangelística e ao ensino cristão. Ele foi pastor, foi missionário, foi evangelista, ele foi escritor e editor de livros. Ele escreveu um total de 16 livros. E faleceu aos 85 anos. Dedicou, desses anos, meio século à Igreja Brasileira. Foi um homem de grande fé, abençoador. Nesse livro, Heróis da Fé, nós estaremos lendo sobre 20 homens, a biografia de 20 homens que foram extraordinários e que incendiaram o mundo, deixaram um legado de fé e de exemplo. Mas a pergunta que eu quero fazer é: por que ler biografias cristãs? Será que tem alguma edificação nisso? E a resposta é bem clara e está na palavra de Deus e eu quero compartilhar com vocês. Nesse momento está lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 12, diz o seguinte: para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Olha que lindo, a própria palavra de Deus está nos incentivando a não só admirar homens e mulheres que usaram da sua fé e deixaram um grande exemplo, um grande testemunho de vida, mas também a sermos imitadores desses homens e dessas mulheres. Isso é maravilhoso. E é engraçado que um pouquinho mais à frente, alguns capítulos à frente, lá no capítulo 11 do próprio livro de Hebreus, nós temos uma galeria da fé, de exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, de homens e mulheres que deixaram um legado de fé. E temos esse registro, essa galeria de fé, não só as histórias deles no Antigo Testamento, quando nós lemos e estudamos a palavra de Deus no Antigo Testamento, mas também nós temos aqui no Novo Testamento. O escritor aos Hebreus nos deixou um registro para onde nós possamos ler, estudar na palavra de Deus e aprender com eles. Agora, eles foram perfeitos? Não, de forma alguma. Perfeito só foi Jesus. Nós somos imperfeitos. Mas o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com os acertos, lógico, a fé, a dedicação nos momentos de luta, de dificuldade, porque eles tiveram muito. Nessa leitura nós vamos ver logo de início, logo o primeiro, que nós estaremos lendo, Jerônimo Savonarola, ele foi queimado em praça pública. Então, pela sua fé, pelo amor a Jesus. E isso é lindo porque nós vamos ver que eles tiveram muitas dificuldades, que se comparadas à nossa, vai até além, as dificuldades que eles enfrentaram num mundo difícil, num mundo de dificuldades, então de escassez. Nós vamos ver aí relatos de homens e mulheres no período da Idade Média, onde não tínhamos grandes tecnologias como nós temos hoje, facilidades como nós temos hoje. Enfrentaram pandemia, a peste negra, enfrentaram muitas dificuldades, enfrentaram a própria igreja, combateram a própria igreja, a dificuldade da própria igreja da época, em relação à sua fé, que foi contra, em relação à sua fé, debateram contra os ensinos da igreja que não estava condizente com a palavra de Deus. Então nós vamos ver que eles enfrentaram muitas dificuldades, mesmo eles sendo imperfeitos, mas eles foram fiéis a Deus. E isso nos ensina o quê? Porque nós temos dificuldades. Jesus, ele foi bem claro, antes de subir aos céus, disse aos discípulos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu estou com você até a consumação do século. Então, se o Senhor está conosco, nós podemos dizer, graças a Deus, porque Ele está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos dá graça, Ele nos dá da sua misericórdia para vencermos as dificuldades, as lutas, como esses homens e essas mulheres, mesmo em meio às nossas dificuldades, mesmo em meio às nossas falhas, porque Deus, Ele não procura pessoas perfeitas ou que sabem. Não, Ele procura pessoas, corações disponíveis para que o Espírito Santo de Deus nos capacite para poder deixarmos aí também exemplos de fé
que a nossa vida, ela venha glorificar ao Senhor, como esses homens e essas mulheres deixaram. E lendo essas histórias, somos despertadas da negligência espiritual, que é aqui que a palavra do Senhor fala, que eu li em Hebreus 6:12, né, que nós, para que vós não os torneis indiferentes, mas sejais imitadores, que nós não venhamos ser preguiçosos em relação às nossas disciplinas espirituais, porque nós vamos aprender que muitos desses homens, eles foram homens de oração, perseverantes, mesmo em meio às dificuldades, e não desistiram. Então, quando a gente lê, a gente é despertada, a gente é levada, né, a ser despertada, e nós somos encorajadas a perseverar e não desistir no meio das dificuldades. Porque aí, quando a gente lê, a gente fala assim, nossa, Deus foi fiel com ele pode ser fiel comigo também. Eu estou enfrentando uma dificuldade não comparada ao que esse homem ou que essa mulher enfrentou, mas Deus deu vitória, então Deus pode fazer comigo também. E Ele quer fazer na nossa vida, porque através das dificuldades vem a vitória. E aí, vindo a vitória, quem é que vai ser glorificado? Senão o Senhor. Então, nosso Deus será glorificado nas nossas vidas, através das lutas e das dificuldades, mas cabe a nós, né, perseverarmos na fé, como disse aí o final do versículo. Então, é muito importante, às vezes a gente pode dizer assim, não, mas não vou perder meu tempo lendo a história de um homem que não foi perfeito. Realmente, eles não foram perfeitos, mas Deus os usou grandemente, através da fé deles, o nome do Senhor foi glorificado. E que ao longo dessa leitura que nós vamos fazer desses homens, possamos crescer em fé, em amor e em compromisso com Deus. Esse é o objetivo da leitura desse livro, que a nossa fé ela venha ser alimentada. Aqui nós vamos nos deparar com situações, com exemplos de muitos homens, né? Quero citar aqui Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, creio que muitas de vocês conhecem, John Bunyan, que foi o escritor do livro que nós lemos, né, do primeiro livro do clube, O Peregrino, então a gente vai aprender um pouquinho aqui sobre a vida dele também. Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, David Brainerd, Guilherme Carey, Christian Evans, Henrique Martin, Adoniran Judson, Carlos Finney, George Muller, David Livingstone, João Patton, Hudson Taylor, Charles Spurgeon, Pastor Risse, D.L. Moody e Jonathan Goforth. Eu não sei falar em inglês, então se eu disse aí alguma pronúncia errada, os irmãos me perdoam. Mas eu creio que todas compreenderam, né, o nome desses 20 homens que nós estaremos lendo e aprendendo para a glória de Deus. E eu quero trazer aqui, irmãos, indicação de livros, né, para as crianças, para nós mulheres, sobre biografias de homens e mulheres de Deus, né. Quero iniciar aqui com indicação para as crianças e adolescentes, como também quando a gente começou a ler o livro Peregrino, eu trouxe indicação para as crianças. Quero trazer aqui também livros que vai trazer o quê? Histórias de homens e mulheres, né, nesse mesmo propósito do Heróis da Fé, trazendo história de homens e mulheres que foram tementes a Deus, né, que apesar das suas falhas foram usados por Deus e deixaram um legado de fé e de história. Mas por que para a criança? A criança hoje, ela precisa, né, o coraçãozinho dela nós precisamos semear a palavra de Deus, não só a palavra de Deus, como também os exemplos de homens e mulheres que foram usados por Deus, né, na história da igreja. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, com tanta ideologia, com tanta coisa, né, que é propagada na televisão, no celular, e a criança tem acesso a tudo isso, na escola, infelizmente. Então eles precisam, né, o coraçãozinho deles, a vida deles precisa estar blindada pelo Espírito Santo, mas precisa ser uma terra fértil onde vai receber a semente da palavra de Deus e também dos testemunhos de homens e mulheres, como nós lemos lá em Hebreus 6. E o primeiro indicação aqui que eu quero trazer para vocês é da CPAD, esse livro Campeões da Fé. Ele vai trazer mais ou menos o mesmo propósito do Heróis da Fé, 20 histórias, né, de homens e mulheres que deixaram um legado de fé. Ó, no final a gente vai ver, tem ilustração também, ó, o legal que ele vai trazer, além das ilustrações, ele vai trazer também exemplos de mulheres, de histórias de mulheres, biografia de mulheres também. No final aqui, ó, tem perguntas para fixação da criança, para conseguir fixar aquilo que foi lido, então isso é muito importante.
perguntinhas, porque aí você pode ler com seu filho. É curto, né? Os capítulos, eles são curtos, ó, como vocês podem ver aqui, né? Duas, ó, já acaba aqui, aí aqui já começa outro capítulo. Então são curtinhos, então dá para você ler com o seu filho, meditar. Eu fiz com Samuel há uns anos atrás. Preciso voltar novamente, reler junto com ele. E isso é muito importante e edificante para as crianças. Outra indicação que eu quero trazer é esse box, né, da editora Letras, que a gente consegue adquirir aí pela internet. É a história dos reformadores para crianças, ó. Cada livrinho desse é a história de um homem que deixou, né, e de mulheres também, ó. Nós temos aqui de mulheres também que deixou um legado aí de fé e de participação, né, na Reforma Protestante. Foi um tijolinho aí nesse muro da Reforma Protestante. Uma outra indicação que eu quero trazer é um lançamento da CPAD, da editora CPAD. Eu dei pro Samuel de presente o ano passado, no Dia das Crianças, e ele ficou meio assustado, falou, nossa mãe, mas que livro grosso, mas ele leu em poucos dias, né, ó, Vozes dos Mártires, vai contar a história de homens e mulheres que morreu, né, que deu a vida pela igreja por Jesus, né? E é interessante, ele é todo ilustrado, e ele é interessante porque ele é em quadrinhos. Então os adolescentes, crianças aí mais próximos aí, pré-adolescentes, eles vão amar, porque é o tipo de leitura que geralmente eles gostam, né? Então Samuel leu rapidinho, então aqui vai trazer a história de muitos homens e mulheres que deixaram um legado de fé, que deram a vida por amor a Cristo, ó. Traz a linha do tempo de cada um deles, e isso é muito legal. A gente aprende junto também, muito bom esse daqui. E um outro também que eu quero trazer como indicação para vocês, a editora Monergismo, ela fez aqui algumas biografias, né? Esse daqui, por exemplo, é de John Bunyan. Irmãs, pensa num livro, um material capa dura, um material abençoador, todo ilustrado, com mapa. Eu que não sou criança, amei. Então, quero trazer aqui também para vocês que tiverem condições de investir na vida dos filhos de vocês, vale a pena. Todo ilustrado, muito bom, né? Com imagens, contando a história, biografia, né? Biografias cristãs para jovens leitores. E até a gente que não é jovenzinho ama, né? Ó, esse daqui de Agostinho, Atanásio, João Calvino, Joe Owen. Então, se eu não me engano, tem mais um, John Knox, se eu não me engano. É uma coleção curta, mas com muitos livros abençoadores. E tem outro também da CPAD para adolescentes, esses daqui, ó. Infelizmente, eles não traduziram todos. É um livro americano, que David Netta Jackson é o mesmo escritor desse livro que eu indiquei para vocês, Campeões da Fé, só que aqui eles vão trazer, cada livrinho vai contar a história de um missionário. Aqui mais para adolescentes, né? Ele é um livrinho um pouco mais extenso, mais trabalhado, contando a história de uma linguagem de fácil compreensão para eles. Esse daqui, por exemplo, é o David Livingstone, que nós vamos aprender também no livro Heróis da Fé, a Adoniran Judson, que também vamos aprender, e M. Carmichael. Esses são os que eu tenho, mas tem outros livros também, que é a CPAD de outros missionários, de outros homens e mulheres de Deus, que a CPAD também vendeu. Esses são os que eu consegui comprar. E esses são as indicações aí para nós abençoarmos a vida dos nossos filhos. Na internet, irmãos, vocês vão ver outras opções também, tá? Não tenho todos, mas aprove o Senhor aí a abençoar e preparar. Eu quero trazer também indicação para as mulheres. Quero trazer aqui também indicação de livros contando a história das mulheres, tá? Porque esse livro que nós vamos ler, nós vamos aprender sobre a história de 20 homens. Aqui também é citado, em algum deles são citadas esposas, tá bom? Que teve participação, mas de uma forma bem resumida. Mas nós temos livros sim, tá? No mercado. E eu quero trazer indicação para vocês de alguns que eu tenho aqui. Eu creio que não tá todos, mas a grande maioria deles eu já li. São livros abençoadores, tá? Esse aqui, por exemplo,
da CPAD, 100 mulheres que fizeram a história das Assembleias de Deus. Que livro maravilhoso! Então aqui vai trazer a fotinho delas, né? E vai contar a participação. Se vocês podem ver, ó, são capítulos curtinhos contando, né, a história delas aqui, a participação que elas tiveram, né, na nossa igreja, na Assembleia de Deus. Então, um livro que é tremendo, edifica de forma linda a nossa fé, através do testemunho de vida delas. E quero trazer aqui para as irmãs alguns livros que eu tenho da escritora Ruth Salviano. Ruth Salviano, ela é historiadora, é uma mulher de Deus, historiadora, ela tem um testemunho abençoador, e ela, num período da vida dela, ela estudou a história da igreja e ela percebeu uma falha, poucos escritos sobre a participação da mulher na história da igreja, né, e na história da igreja brasileira também. E ela fez mestrado, ela se aperfeiçoou, correu atrás, estudou, e ela publicou muitos livros trazendo muito registro, né, do que a história deixou sobre a participação dessas mulheres. Olha que lindo! E um deles aqui, que eu ganhei recentemente, é esse livro aqui, Vozes Femininas no Início do Protestantismo Brasileiro. Então aqui vai trazer a participação com fotos, isso é muito lindo, com a participação das mulheres, né, aqui na nossa pátria, nas terras brasileiras. Isso é muito lindo, juntamente com esse aqui, que eu indiquei anteriormente, trazendo aí, né, para nossa pátria e a história de fé das mulheres. Isso é muito lindo. E também ela tem, que eu quero trazer como indicação, vale muito a pena, né? Talvez você não tenha condição de adquirir todos os livros, tá? Eu não estou ganhando nada aqui para indicar, quero deixar isso bem claro. Eu estou indicando aquilo que eu tenho, que foi abençoador na minha vida e que eu creio que vai ser na sua também. A Ruth Salviano, ela tem também, na verdade eu conheci ela através desse livro aqui, eu comprei. É um devocional, Heroínas da Fé. Aqui ela vai trazer devocionais, um por semana, né, pro ano todo. Aí a gente vai ter aqui histórias de mulheres, né, como um devocional. Isso é muito lindo. Ó, e é bem curtinho, né? Vocês viram? Apenas 2 páginas. Aqui já é outra mulher, trazendo a história de forma resumida dessas mulheres, o exemplo que elas deixaram, o legado de fé. E isso é muito bom e encorajador e edificador para nossa vida. Então eu tenho esse aqui, Heroínas da Fé, tenho esse Heroínas da Graça. Se eu não me engano, ela já publicou mais 1 ou mais 2 de devocionais também, dando continuidade para os que ela não tinha citado nesses daqui. Muito bom. Aí ela tem outros aqui também, são livros mais condensados, tá bom? Esse daqui, por exemplo, eu usei os livros dela, eu usei bastante, eu fiz faculdade de História, justamente por amar a história da igreja. Eu queria conhecer a história secular também, para entender muitas das coisas. E na minha faculdade, o meu TCC, eu fiz sobre a participação feminina na história da igreja. E eu usei muitos livros dela, me ajudou bastante. E esses livros aqui, eles são mais condensados, porque ele vai trabalhar também como que estava acontecendo na história, o que estava acontecendo na história secular no período da participação dessas mulheres. Quais foram as dificuldades, como estava a economia, como estava o país onde elas moravam. Então é um livrinho um pouquinho grosso, mas um livrinho que vai trazer grandes aprendizados, porque ela vai trazer também todo esse cenário histórico. Então esse daqui, ó, Vozes Femininas no Início do Cristianismo. Aí tem Uma Voz Feminina Calada pela Inquisição. Inquisição é um período da Idade Média, onde a igreja ela matava as pessoas que iam contra aquilo que ela pregava. Por exemplo, a gente vai ver alguns pais da igreja, por exemplo, que vai trazer ensinos e vão morrer porque os ensinos deles estavam contrário àquilo que a igreja afirmava ser o correto. Então, eles vão morrer. Então, aqui vai trazer o registro de algumas dessas mulheres e o legado que elas deixaram. E depois vem a Reforma Protestante. Aí esse livro aqui, Uma Voz Feminina na Reforma, a atuação
feminina. Às vezes a gente acha, mas foi Martinho Lutero, será? Não foi só Martinho Lutero, nem John Hus, nem John Wycliffe, que foi os pré-reformadores, nem tantos outros, mas temos também a participação de mulheres, olha que legal, né? Então isso é muito importante a gente conhecer. Tem esse daqui também, Teólogas da Igreja Medieval, se eu não me engano eu tenho também o Mártires Cristã, não encontrei, mas eu tenho ele, não sei se está emprestado. São livros, nossa irmãs, profundo. Teólogas da Igreja Medieval, o período da Igreja Medieval é um período bem dificultoso. Na própria história secular vai falar que é a Idade das Trevas. E eu digo para vocês, não só na história secular, no mundo espiritual também. Infelizmente foi um período muito difícil para os cristãos na Idade Média. Os cristãos, eles não sabiam ler, não sabiam escrever, e quando eles iam ao culto, o culto era numa língua onde eles não falavam. Imagina hoje nós fôssemos por culto e participar de um culto, o pastor pregando e todo culto em alemão. Nós íamos entender alguma coisa? Nada. Então imagina, o povo naquela época, eles iam para o culto e o culto era todo em latim. A Bíblia era toda em latim. Eles não tinham acesso, não sabiam essa língua. Então eles sofreram muito nesse período da história, um período aí de 1000 anos. Bem difícil, mas o Senhor estava no controle de todas as coisas. E aqui nós vamos ver a participação de teólogas, olha que legal, teólogas na igreja medieval, num período tão difícil, tão triste da igreja. Nós vamos ver a participação feminina aí, trazendo ensino sólido na Bíblia para mulheres e para as pessoas. E tem também o último dela aqui que eu tenho, Vozes Femininas no Avivamento, nos avivamentos. Isso aqui é já mais próximo aí aos nossos anos que nós vivemos hoje. Isso aqui é muito abençoador para nós. Tem outros também que eu queria trazer. A Primeira Dama da Reforma, que é sobre a esposa, né, Catarina Vambora, a esposa de Martinho Lutero. Ela teve uma participação ávida também, juntamente com seu esposo, né? Martinho Lutero a gente já conhece, é famoso, né? Falou de reforma protestante, já falamos de Martinho Lutero. Frida Wingren, que é a esposa, né, dos fundadores da Assembleia de Deus. Tenho esse aqui também, muito bom, maravilhoso, Susana Wesley. Ela é a mãe de João Wesley, né, John Wesley, e de Charles Wesley. Nós vamos aprender sobre John Wesley também aqui em Heróis da Fé, e vai citar sobre ela, Susana Wesley. Que mulher tremenda. E trazendo já para os dias de hoje, nós temos aqui um registro. Esse livro não poderia deixar de falar para vocês, porque pensa num testemunho forte. É de Jean Elliott e Elizabeth Elliot. Através dos Portais do Esplendor. Aqui é a Elizabeth Elliot, que vai trazer o registro aqui da missão do esposo dela, juntamente com ela e com alguns amigos, ali em terras bem difíceis, onde o povo, ali na América Central, onde o povo, os índios, né, não conheciam a palavra de Deus, e eles adentraram mata adentro para poder evangelizar esses índios, mas eram índios que viviam isolados. Então, e mataram os missionários, esses índios mataram os missionários, mas ela, esposa, né, de um desses missionários que morreu junto com a irmã de outro que também foi morto pelos índios, elas enfrentaram o medo e foram até essa tribo e conseguiram evangelizar, né? Quando eles souberam que elas eram parentes dos missionários mortos, eles compreenderam o amor de Jesus, porque elas tinham tudo para se revoltar contra eles, mas elas não fizeram isso, muito pelo contrário, elas levaram o evangelho até eles e eles puderam aceitar Jesus. Então pensa num livro de um testemunho tremendo que a nossa fé fica no chinelo. Essa é a realidade, então vale a pena. E eu quero encerrar aqui com um livro, Generais de Deus. Aqui vai trazer a história de muitos homens também, né, que deixaram legado de fé, né, como Heróis da Fé, aqui Generais de Deus, tá? É bastante coisa, assustador. Nossa, a irmã Reislene quer que a gente gasta muito dinheiro, ficar comprando livro. Não, irmãs, como eu disse, né, eu não tô ganhando nada para poder indicar, mas eu estou indicando aquilo que foi abençoador na minha vida, e eu creio que se vocês tiverem condições, no momento que tiverem condições e puder investir, vai valer a pena. Porque o objetivo é esse, né, que nessa leitura deste livro nós possamos crescer em fé, em amor e em compromisso com o Senhor.
que a nossa vida ela seja diferente, que nós venhamos valorizar as disciplinas espirituais como oração. Quando a gente se deparar com George Muller, meu Deus do céu, eu creio que os olhinhos de vocês encherão de lágrimas. Que testemunho tremendo! E a gente aprende porque eles se dedicavam muito à oração. Isso é muito importante, é um aprendizado para nós. E eu creio que a nossa vida espiritual após a leitura desse livro não será a mesma. Então, tire um tempo, a partir de segunda-feira, então estaremos dando início à leitura desse livro, no mesmo esquema, no mesmo propósito do que a gente leu o livro Peregrino. Então, três capítulos por semana nós estaremos lendo. Permitindo o Senhor, nós faremos um encontro online para discussão daquilo que a gente leu. Então, quando você estiver lendo, tire um tempo, ore ao Senhor antes, peça para que Ele fale ao seu coração através do exemplo, do testemunho da vida desses homens, da mesma forma que quando a gente lê Hebreus 11 na Galeria da Fé, a gente é abençoado com o testemunho daqueles homens que foram usados por Deus na história da Bíblia, da Palavra de Deus, na formação aí da nação de Israel, e que também nós sejamos abençoados através da leitura desses homens. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e vamos juntas nessa nova jornada. Deus abençoe.